tudo bem com você? Vamos de passo a passo, simples, fácil e vendável? Então vem comigo. Eu sou a Silvia e aqui você aprende a transformar jeans esquecidos em bolsas de muito valor, além de outras peças também, principalmente feitas com retalho de tecido. E aí eu quero mostrar para vocês aqui o que eu fiz hoje. Olha aqui. São vários porta-óculos, tá? Tem mais de 10 aqui, tem uns 12 prontos. E eu vou mostrar, eu vou fazer um junto com vocês, certo? Deixa eu ajeitar aqui. Vou fazer um junto com vocês. Isso aqui, gente, é uma peça muito fácil de fazer. Ele funciona assim, a gente coloca aqui os óculos, ó. Pode abrir para colocar. Fecha aqui com o botãozinho tic-tac. Também pode tirar assim, ó. E colocar de volta. O importante é que ele protege a lente dos óculos, tá? Pode ser óculos de grau, de sol. É muito legal para quando você quer trocar de óculos. Tá usando um, tá indo pra praia, quer colocar óculos de sol, entra em um lugar fechado, quer trocar óculos de sol pelo de grau. E aí você pode fazer essa troca e deixar dentro da bolsa. Ou se você não usa o óculos o tempo todo, pode também transportar ele assim. Isso aqui, gente, é muito legal para dar de brinde, para dar de presente, para vocês venderem também. É vendável, as pessoas gostam muito. Por que eu fiz esse lote aqui hoje? Porque uma cliente me mandou uma mensagem ontem dizendo que ela precisava de 4, mas ela estava meio indecisa sobre as estampas. Aí eu disse, bom, eu preciso fazer alguns porque eu não tenho mais, então eu vou fazer uns a mais, e aí na hora você escolhe quais os 4 que você quer. Então, gente, a gente vai precisar, para fazer isso aqui, 2 quadrados de tecido de 19 por 19. Um para o forro. Esse aqui eu já tenho ele cortado um pouquinho assim, ó, em trapézio, porque eu aproveitei um tecido, tá? Senão eu cortaria ele de 19 por 19. Então são retalhos, né, gente? Porque são pedaços pequenos, você pode até fazer algum trabalhado em patchwork aqui na parte da frente. E vamos precisar também de um estruturador. Aqui eu tô usando uma espuminha. E essa espuminha aqui, ela tem um pouco de resina. Eu não sei se isso tem no mercado para vender, eu nunca vi. Então, como eu já disse para vocês, eu consigo comprar de alguns fornecedores aqui da região. Às vezes tem, às vezes não tem. Mas, como não é uma coisa muito comum da gente encontrar, o que eu experimentei também? Aqui eu tenho outra, ó, que eu vou fazer também, que eu fiz com a manta acrílica comum. Aquela que não tem resina. E vocês sabem que quando a gente passa o ferro, eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando para vocês como usar a manta comum no tricoline e transformar ela numa manta R1, é só passar o ferro em cima do tecido principal. Até grudou um pouco aqui, ó. Até grudou aqui o forro, tá? Então essa aqui, ela tá estruturada numa manta comum, passada no ferro, por isso ela ficou prensadinha, tá? Pode ser manta R1 também. Pode ser nylon acoplado, eu só não recomendo que vocês façam na entretela, porque aí vai ficar durinho, né? E o objetivo do porta-óculos é que ele fique macio, fofinho, para proteger o nosso óculos. Até um feltro eu acho que dá, viu, pessoal? Então, vamos lá a nossa aula. Eu vou tirar aqui os meus prontos. Aqui, ó. Montão aqui pronto, bem bacana. E pra gente fazer essa peça, então, eu vou mostrar agora pra vocês o que a gente precisa e eu vou pedir pra vocês ficarem até o final do vídeo, porque no final eu vou ensinar pra vocês as medidas do molde. Eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço esse molde aqui para fazer esse porta-óculos e também vou dar pra vocês uma sugestão de preço. É o preço que eu costumo cobrar aqui, se fizer sentido pra você, muito bom, né? Porque é uma peça bem rápida de fazer, eu gosto de fazer em quantidade maior, mas eu pensei, vamos deixar aqui 1 ou 2 pra gente fazer juntos. Então, eu vou baixar a câmera agora para vocês poderem acompanhar, tá? Eu tenho aqui, então, 2 quadrados. Vou baixar aqui. Tenho 2 quadrados de tricoline, mais ou menos 19 por 19. Por que eu tenho essa medida? Porque o meu molde, ele mede 17 por 17 na totalidade. Depois a gente faz os recortes que precisa. Então, eu pego o tecido principal, estruturo ele, né, fixo ele numa manta R1 ou em outro, se for um material que não tem resina, não tem problema, né, pode ser na manta comum também, como eu falei antes, porque o calor ativa um pouco de
de adesão nela, ou se não pode ser com um nylon acoplado, um feltro, e aí você só fixa com um alfinete. Aqui eu não preciso porque já está fixado. Então é um quadradinho colorido, da cor que você quiser para ser a parte externa, e outro quadradinho aqui mais neutro, né, que faça aí um composê com a parte externa. E agora, em cima desse forro, eu vou colocar o meu molde. É importante que o molde pegue dentro do tecido, tá? Ele precisa deixar margens dos lados, porque nós vamos costurar em cima do risco. E agora a gente vai riscar em volta desse molde. Aqui em cima, tá? Embaixo é que ele precisa sobrar pelo menos meio centímetro pra gente poder virar pra dentro depois e fazer o fechamento. Vou começar o meu risco por aqui, ó, deixando aproximadamente 5 centímetros aqui no meio do molde. E aí eu venho contornando, pode ser uma caneta comum aqui. Venho contornando, começo aqui também, toda a volta. Por isso eu vou ensinar vocês a fazer esse molde num papel, mas depois é muito bom que vocês tenham ele numa cartolina, num papel mais duro, para facilitar esse processo aqui. Então, tá aqui riscado o nosso molde em cima do tecido, em cima do forro. Agora eu vou para a máquina e eu começo a costurar aqui com retrocesso e termino aqui. Aqui, gente, é um ponto 2,5, 3, tá? Um ponto 3 fica bom aqui. Costura bem em cima da linha. Costura feita aqui em cima da linha, com retrocesso no início e no final. Agora eu vou recortar, deixando aqui um meio centímetro em volta. Aqui nas curvinhas é legal vocês fazerem uns piquezinhos, tá? Cuidado para não cortar a linha. Eu faço só aqui nessa parte interna, tá? Aqui em cima eu não me preocupo muito, mas se você estiver acostumado a fazer também, tudo bem. Eu vou cortar um pouquinho mais rente e tá tudo certo. Agora, então, a gente vira. A gente vira a peça aqui. Se preferir, nesse momento aqui, vai pro ferro para ajustar. Depende daí do material que você estiver usando aí de estrutura. Nesse caso aqui, ele já meio que se molda sozinho, então eu não vou pro ferro. Mas se você preferir, é bom ir, tá? Então agora, deixa eu ajeitar aqui um pouco. Agora, nós vamos costurar em volta, vamos rebater essa costura aqui, tá? Rebater esse entorno aqui. Eu não vou começar bem aqui embaixo, eu vou começar aqui na lateral. E aí, a gente vai fazer agora uma costurinha com meio pé de máquina, e aqui a gente vai ajeitar, empurrar pra dentro, pra ficar bem retinho. Vou ajeitar aqui, vou dar um clipezinho aqui. Ó, a gente fecha aqui, esconde tudinho ali. Agora eu vou começar, então, vou fazer esse pesponto em volta com meio pezinho de máquina. Por que tão pequenininho? Porque aqui embaixo a margem é bem pequena. Então, a gente ajeita bem aqui e com meio pezinho de máquina é certo que vai fechar.
Terminou aqui, vamos tirar bem os fiozinhos. E agora a gente vai colocar um botãozinho, certo? Para colocar o botãozinho, a gente dobra bem no meio aqui em cima. Bem no meio. Aí, aproximadamente 1 centímetro da margem de cima, a gente vai furar. Eu vou usar esse furador aqui. Pode ser um descosturador de casa também, um abridor de casa, porque eu vou usar esse aqui para fazer um furinho maior, por causa da espuma, tá? Então, eu faço um furinho embaixo, faço outro furinho, desculpa, em cima, né? Faço outro furinho aqui também, marcando bem o meio, mais ou menos 1 centímetro. Ó, meu material de estrutura é bem grossinho, por isso que eu tô usando o furador. Fiz os 2 furinhos ali, agora eu vou colocar os botõezinhos. Eu vou aplicar o botãozinho fêmea aqui embaixo. Eu tenho um alicate. Vamos ver como é que tá meu alicate. O alicate tá dando um pouco de problema, mas vamos lá. Eu aperto aqui, bem apertadinho. E aqui em cima eu coloco a parte macho do botão. Aqui. Prontinho. A gente fecha, confere se ficou bem firme o botão, se ele não vai soltar. E é isso aqui. Olha só, gente, que lindinho que ficou, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que se faz o molde, que é muito fácil. E vamos agora pro nosso molde do nosso porta-óculos. Aqui eu tenho um quadrado de 17 por 17. Vamos dobrar ele ao meio. E ao meio de novo. Bem marcadinho agora. Então, a gente vai fazer o molde na metade do papel só. Essa marcação, essa dobra aqui é pra gente ver o meio. Então, da metade pra cima, nós vamos entrar aqui 2 centímetros. Aqui, da metade pra cima, tá? Fazer um tracinho aqui também. Agora eu tenho uma tampinha aqui para arredondar. Essa tampinha, ela mede 5 centímetros de diâmetro. Poderia ser 6, poderia ser outra medida também, não muito grande. E aí eu vou colocar ela aqui nessa parte de cima, dos dois para dentro. Vou arredondar. Vou colocar ela também aqui bem na ponta de baixo, encostando aqui. Também vou arredondar. Vou colocar ela também nessa parte interna aqui. Arredondar também. E aí eu vou dar uma leve arredondada nesse cantinho aqui, para que ele fique mais harmonioso. Assim, tá? Então, agora é só a gente recortar. E o molde do porta-óculos está pronto. Eu recomendo que vocês passem ele para uma cartolina, um papelão mais firme, para que vocês possam aplicar em cima da peça e riscar com mais facilidade. Então, gostaram do nosso porta-óculos com molde? Ficou bonito, né? Então, vamos lá, vou colocar os meus óculos agora aqui dentro. Gente, por quanto eu vendo essa peça? Uma unidade, tá? A pessoa quer só um porta-óculos, eu vendo ele a R$18. Eu acho que é um bom valor para mim, pelo que eu gasto, porque eu uso praticamente só retalhos para fazer e o material que eu uso para estruturar também é bem em conta, então para mim tá bom esse valor. Se vocês acharem que devem cobrar mais ou para a realidade de vocês tem que ser menos, ok, cada um sabe do seu custo aí, certo? Então eu cobro para a unidade R$18 e quando a pessoa pede mais peças, como essa cliente me pediu 4 unidades de uma vez só, aí eu faço 15. Eu faço eles todos juntos ali, como vocês viram. Não me leva muito tempo para fazer um lote de 10, 12, 15. Então, eu faço assim e aí eu acho que eu tenho um lucro satisfatório. Se vocês gostaram da peça, se gostaram da aula, deixem seu like, se inscrevam no canal, deixem o hype se o botão aparecer e vocês acharem que vale a pena investir o hype de vocês. E deixem nos comentários também o que acharam.
Para hoje era isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.